Passo ao secretário para a leitura do versículo bíblico. Salmo 136, primeiro. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de março de 2026. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho do Churrasquinho. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, o público que nos acompanha na galeria, os funcionários dessa Casa de Leis e a todos que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero agradecer ao prefeito Everson Meirelles por uma linda obra que nós vamos entregar amanhã e aproveitar, convidar os nobres colegas vereadores e vereadoras a estar conosco na entrega do CEMEI de tempo integral Paulo da Silva Ferreira, em Planalto Serrano, Bloco A, na rua Carapebus. Será amanhã, quinta-feira, dia 5, às 18h30, a inauguração desse CEMEI de tempo integral, que vai atender mais de 120 famílias da nossa cidade. É uma conquista aguardada por muitos anos. Lembro-me que foi discutido em vários orçamentos da nossa cidade e, através do diálogo com nosso então prefeito Sérgio Vidigal, nós iniciamos esta obra na gestão do prefeito Sérgio Vidigal e agora, tocada com muita maestria pelo grande líder dessa cidade, nosso prefeito Everson Meirelles, que a cada dia vem mostrando a sua capacidade de gestão e o olhar focado em pautas importantes da nossa cidade, como a saúde, a educação, a segurança pública, e nós estamos avançando. E essa é a prova que a cidade está avançando. Se fala muito que constrói praça, que faz muita isso e aquilo, mas a gente vê a gestão do prefeito Everson entregando CEMEIs, entregando unidades de saúde, entregando o que a população precisa. Então, assim, fico muito feliz e convido os nobres vereadores a participarem conosco dessa grande entrega nessa quinta-feira em Planalto Serrano. Quero também agradecer o prefeito e o nosso secretário Nivaldo Dias pelos serviços importantes que estão acontecendo hoje e amanhã na comunidade, que são a capina, a roçagem, retirada de entulhos, a sinalização. Agradecer à secretária Isabela. Planalto Serrano está vivendo um momento ímpar da sua história. Ficamos 8 anos abandonados, 8 anos sofrendo, mas quando o Vidigal voltou, a história mudou. E agora o Everson também continua dando atenção e o carinho que Planalto Serrano sempre mereceu, porque Planalto Serrano nunca votou errado. O Planalto Serrano reconhece que a gestão do PDT
é a melhor gestão da história da cidade da Serra. E nós estamos aqui para contribuir para que cada vez melhore, cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiá. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde aos nobres colegas, aqueles que nos acompanham na galeria e pelas redes sociais. Primeiro, quero convidar a comunidade da Grande Jacaraípe. Hoje terá a entrega da revitalização da Avenida Guarani e a ordem de serviço também do campo da Guarani na Grande Jacaraípe. Eu não estarei presente, tendo em vista que eu tenho um compromisso que já estava previamente agendado com a comunidade de São Diogo 2, onde nós estaremos ali discutindo alguns benefícios para aquela comunidade. E aqui eu quero aproveitar para agradecer àquela liderança comunitária que tem recebido esse vereador e aqui eu posso afirmar que tem respeitado o mandato desse vereador, diferente do que vem acontecendo na Grande Jacaraípe. E aqui eu quero reafirmar o meu compromisso com Jacaraípe, com a Serra de um modo em geral, aos 2.514 que votaram no CEA em Jacaraípe. Eles têm me procurado com algumas situações. Jacaraípe estão fazendo algumas reuniões onde não informam a esse vereador, não sei por qual motivo. Inclusive, aqui eu quero trazer à memória, de forma respeitosa, a presidência da FAMES, da AMOS, quem lidera ali esse movimento comunitário, a quem eu muito respeito, que Jacaraípe escolheu um vereador. E nós estamos aqui para ouvir, também sermos ouvidos. Tiveram uma reunião dias atrás, e, claro, não sei por qual motivo não me convidaram, não tem problema, mas a comunidade sabe o meu compromisso que eu tenho com aquela população. E dizer que estamos aqui para somar, estamos aqui para construir pontes e não muros, e esse é o meu papel. E agora eu quero apenas soltar um vídeo em relação ao pedido de alguns moradores e comerciantes aqui da Serra Sede, de um projeto que já foi apresentado e que eu quero agradecer ao prefeito Everson Meirelles e dizer para os moradores que nós estamos trabalhando pela Serra como um todo. Não somos vereadores de apenas um bairro. Eu gostaria de soltar o vídeo, por gentileza. E aqui nós já protocolamos o pedido da revitalização de algumas faixas de pedestre que estão apagadas, trazendo insegurança para os usuários, em especial para os idosos, as nossas crianças que frequentam as nossas escolas, e as pessoas que utilizam cadeira de rodas, que tem uma faixa de pedestre chegando no viaduto da Serra Sede, infelizmente, ele não tem acessibilidade. E como membro da Comissão de Direitos Humanos, eu não poderia deixar de ouvir essas pessoas, de ouvir esse munícipe e dizer que já pedimos à secretaria responsável para que dê essa acessibilidade, porque direito é para ser respeitado, e o cidadão serrano será respeitado por esse vereador. E volto a dizer à minha comunidade de Jacaraípe, continue contando com esse vereador, porque, independente de ser convidado ou não para participar das reuniões de algumas lideranças, esse vereador está nas ruas, de segunda a segunda, trabalhando e ouvindo a população. O meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a Serra. Concede a palavra, presidente. Presidente, com a palavra. Com a palavra, vereador Jefinho do Balneário. Depois você. Deixa a câmera pegar aqui, porque ela fica fora de ângulo. Aí não pega... Não, deixa ela vir aqui. É isso aí. Tempo lá eu tenho mais 60 segundos a mais. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, todo o nosso público da galeria aqui presente, nosso representante aqui do líder do Podemos, aqui também na Câmara, nosso companheiro Piol, parabenizar ao Piol também, que está sempre junto com a gente aqui nesta casa, observando as sessões. Quero parabenizar também, né, toda essa casa, os vereadores, mas eu queria falar um pouco sobre a comunidade de Balneário de Carapebus. A gente,
há uns meses a gente está lutando por uma reforma no calçadão da orla, toda de Balneário Abicanga. E essa obra já começou, já tem uns 2 meses, e a gente está fazendo aqueles reparos, né? Piso que levantou, um piso que tem que trocar, um buraco que ficou, e a gente está fazendo na extensão de toda a orla de Balneário Abicanga. A gente tem tratado a comunidade com muito respeito, com muito carinho, mas sabemos que existe prioridade e nem dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Todo gestor, todo líder comunitário e até todo vereador que lida muito com os trabalhos do dia a dia e que anda na cidade, também ele tem que saber e entender que não existe só o bairro dele, não. Existem vários bairros na cidade da Serra e, às vezes, eu estou sendo contemplado numa situação que dá para a gente aguardar uma outra situação para que a gente possa melhorar mais na frente. Estamos reformando todo o calçadão de Balneário de Carapebus, Abicanga. É um pedido do vereador, da Associação de Moradores, do presidente Wagner e toda a associação. E está sendo feito, está consertando todo o nosso calçadão. E vale a pena falar também que nós estamos no processo licitatório, que nós vamos pavimentar o restante de todo o Balneário de Carapebus. Na gestão do prefeito Sérgio Vidigal, nós pavimentamos 50 ruas só em Balneário de Carapebus. E agora nós vamos pavimentar mais 19 ruas, onde nós vamos finalizar toda a comunidade. Aí eu falo beco, viela, rua, tudo. Nós vamos pavimentar todo o Balneário de Carapebus. Então, às vezes, a gente cede enquanto nós vamos ganhar agora toda uma pavimentação e, às vezes, um secretário faz um serviço, faz em outro bairro que não vai ter nenhuma obra beneficiada, a limpeza pode demorar um pouco, mas lá sempre tem a liderança, e tem a liderança comunitária, e tem um vereador. Mas esse vereador tem uma visão como um todo, como eu falei, não só em Balneário de Carapebus. Como limpou Bicanga, limpou Oceania, está limpando lá no bairro do meu amigo Ilha da Elétrica, na qual que é vereador. Eu entendo que lá precisava fazer, porque estava com muito mato, estava muito alto. Tem o setor África, tem o setor Ásia, fizeram todo o calçadão dos setores. E aí entendo que, assim que terminar esses setores, vai para Balneário de Carapebus. Já foi conversado, já foi cobrado, já foi dialogado. A gente tem um diálogo muito bom com o secretário Nivaldo, porque esse diálogo não é de agora. Esse diálogo tem mais de 4 anos na gestão do Sérgio Vidigal e continua. Então, assim, o respeito que a gente tem um pelo outro, um respeito que a gente tem pelo prefeito, pela cidade e pelo trabalho que esse vereador faz na cidade e a responsabilidade que nós temos, nós entendemos que tem momento que a gente tem que segurar a onda. Vereador também, de vez em quando, ele toma uma porrada, ele tem que segurar as porradas, para entender que o outro também precisa ser feito. Porque a cidade é grande. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. São mais de 170 bairros na Serra. E aí, quem dera, se tivesse uma secretaria que desse tempo de fazer todos os bairros da nossa cidade. E isso é a vontade de todos. Mas o orçamento que nós temos hoje não tem capacidade de atender todas as comunidades da nossa cidade. E aí vai do entender do vereador, ter capacidade de gerir e entender que todos devem ser atendidos. Outra coisa, eu queria pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento da Crislândia, uma menina moradora de Balneário, que morreu nessa madrugada, uma pessoa querida na nossa comunidade. Queria pedir aí aos vereadores e ao nosso presidente 1 minuto de silêncio. Concede a palavra, presidente. Concede a palavra, presidente. Uma palavra, vereador William da Elétrica. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os 9 vereadores, as vereadoras aqui presentes, ao público que está nos assistindo aqui na galeria, a todos que nos assistem pelos canais de comunicações aí das redes sociais. Venho aqui só dar uma satisfação aos moradores aí da região de Cantinho do Céu, do bairro Cantinho do Céu, que vem nos cobrando diariamente a questão da capina e da limpeza de todo o bairro Cantinho do Céu, né, que o mato está muito alto. Passando para falar para vocês ficarem tranquilos, que já entrei em contato com o nosso secretário Nivaldo, com a secretaria lá, para poder já vão colocar no cronograma, para poder estar colocando as equipes lá e estar limpando todo o bairro Cantinho do Céu nos próximos dias, porque realmente o mato está muito alto, está perigoso, mas graças a Deus entramos em contato, o secretário Nivaldo é um parceiro e vai nos atender, vai atender aquela comunidade ali que está nos cobrando diariamente a questão da capina, tapa buraco e retirar de entulho em alguns pontos também. Então pode aguardar que logo, logo, as equipes estarão entrando em Cantinho do Céu para poder estar resolvendo. E agradecer ao Nivaldo por ter mandado as equipes de capina lá
na nossa região, lá no bairro, no setor América da Continental, que o pessoal estava reclamando, e o bairro hoje, graças a Deus, está muito limpo, está do jeito que a população pediu. E agora é só pedir à população para nos ajudar a manter a nossa comunidade limpa, manter a serra limpa, porque não adianta a prefeitura limpar e a população sujar. Então fica aqui esse pedido desse vereador e dizer para a população da serra que estarei sempre à disposição, não só desses bairros, mas como de todo o município da serra, que nós somos vereador do município, e não de um bairro ou de uma região. Um abraço a todos e muito obrigado. Com a palavra, vereador Pastor Jim. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres colegas que aqui estão, a quem nos assiste aqui de maneira presencial e também em suas casas. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento da dona Madalena, mãe de um dos meus assessores, o Charles, e também da Adriana. Que Deus possa consolar o coração dos familiares da dona Madalena. Nós que estamos em Cristo sabemos que a morte de um justo é apenas um até logo, mas que Deus possa confortar o coração dos familiares da dona Madalena e que dê a eles graça e esperança de reencontrar a dona Madalena um dia na glória. Senhor presidente, eu quero também fazer aqui uma homenagem à Força Tática da 14ª Companhia, que nós temos visto a ação da Força Tática de maneira muito fiel aos seus princípios, a Força Tática que tem agido ali de maneira integral na nossa cidade. Temos visto aí pancada atrás de pancada no tráfico de drogas. Recentemente foi apreendido um fuzil também, em nome do Rodrigo Vendler, que é um amigo pessoal, o Tenente Vendler. Eu quero parabenizar a Força Tática e dizer que nós contamos com o serviço desses bravos soldados, que eles continuem avançando e firmes no propósito de dar pau em vagabundo, de prender vagabundo. No que depender de mim aqui nessa Câmara Municipal, a polícia vai ser defendida, as forças de segurança serão defendidas e a comunidade da Serra agradece pelas forças de segurança, em especial a Força Tática da 14ª Companhia. Eu quero também lembrar aqui que hoje o Vorcaro foi preso. Eu quero só fazer alguns questionamentos. Recentemente nós vimos o olho de um ministro, né, Dias Toffoli, o ministro que está agora envolvido ali no escândalos atrás de escândalo, o ministro que quer proteger o Daniel Vorcaro. O ministro apareceu recentemente, tempos atrás, com o olho roxo, com a testa marcada, e hoje Daniel Vorcaro foi preso, e nas suas conversas de WhatsApp, Daniel Vorcaro estava mandando quebrar os dentes de um jornalista. Acabei de ver agora a matéria aqui, que ele também mandou triturar a sua empregada doméstica. Eu queria só fazer uma pergunta, não estou acusando ninguém, obviamente, mas será que esse Daniel não está agindo aí de maneira não apenas corrupta, mas de maneira agindo como os traficantes agem, dando pressão e dando pau também, e ministros do STF? Eu só pergunto, tá, Flávio Dino? Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, não. Eu acho importante investigar, porque, pelo visto, Daniel Vorcaro não é apenas um corrupto, também é um bandido quadrilheiro que merece cadeia. Enquanto isso, Bolsonaro foi acusado de importunar a baleia, um golpe que nunca existiu e está pagando. Mas esse ano nós vamos tirar essa quadrilha do poder, prender esses ministros, e Bolsonaro está lá livre em casa e Lula amargando, fazendo companhia para Adélio Bispo, se Deus quiser, para Vorcaro e para o Dias Toffoli. Obrigado, presidente. Presidente, concede a palavra. Com a palavra, vereador Henrique Lima. Boa tarde, nobres edis dessa casa. Boa tarde à galeria que nos acompanha hoje. Em nome do meu amigo, presidente de morada, Altair Candeias, e da minha amiga Márcia de Belvedere. Boa tarde aos internautas que nos acompanham. Venho aqui parabenizar ao 9º aniversário da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar. Em nome do nosso Major Carlos Augusto Ogione, e reforçar meu respeito a toda a tropa que vem fazendo um belíssimo trabalho na nossa região. Aproveito o microfone, infelizmente a ausência do vereador Antônio Carlos Ceiá. Tá ali, desculpa, Ceiá. Houve uma reunião da região, houve uma reunião da AMO, da região de Castelândia, onde acaba compreendendo, sim, alguns presidentes que
como o Portal de Jacaraípe, como Castelândia, mas que não compreende a região de Praia 1 e Praia 2. Eu vou reportar ao presidente da AMO, convidando não só a Vossa Excelência, mas como toda a Câmara, para todas as próximas plenárias, que eu acho que é muito importante, até porque essa casa aqui é uma casa oriunda do movimento popular. Nós temos aqui mais de 10 vereadores oriundos do movimento popular, então veja a importância da casa acompanhar o processo das escolhas das obras, mas só para que Vossa Excelência entenda que nós temos 11 regiões e uma das regiões foi a região Castelândia e talvez foi o motivo da falha na comunicação. Mas eu vou prontamente fazer esse comunicado ao nobre presidente da AMO para que Vossa Senhoria e Vossa Senhoria sejam contempladas nas próximas plenárias para que a gente possa acompanhar as obras das nossas regiões e as obras da cidade. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Leandro Ferraço. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os nobres edis, através do nosso presidente William Miranda, externos cumprimentos aos outros vereadores, quem nos assiste pela galeria, quem nos assiste pelas redes sociais. Queria hoje, presidente, fazer um agradecimento ao nosso secretário Enivaldo Dias. Fiz um pedido de socorro a ele. A gente entende que a cidade é grande, tem muita chuva, depois vem o sol, isso vira adubo, o mato cresce muito. E o secretário Enivaldo Dias nos atendeu ontem, entrando no nosso bairro, iniciaram pela Avenida José Martins Rato, Pracinha do Mirante, Igreja Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rosário de Fátima. Então, só agradecer nosso parceiro, nosso secretário Enivaldo Dias, nosso prefeito Everson Meirelles, sempre atento, ouvindo e tratando as demandas que a gente leva, né? Eu não poderia deixar de falar também do Parceria Legal, que é um programa, um evento idealizado pelo nosso deputado Vandinho Leite, que será nesse sábado, começará nessa sexta, dia 6 ao dia 8, em Porto Canoa. Atendimento ao cidadão, negociação de dívidas, gastronomia e muita música. Inclusive, vou explanar para vocês as bandas que estarão lá. Na sexta-feira, começará o evento às 18 horas, com Cadu Caruso, cantando muito Cazuza. 21 horas, Casaca. Isso na sexta-feira, tá, gente? Sábado, dia 7, 18 horas, Forró Raiz. 21 horas, Marcelo Ribeiro. No domingo, 8 de março, 15 horas, começa com Luan Rodrigues e às 17 horas, Samba de Quintal. Mais uma vez, o nosso deputado Vandinho Leite, tendo um olhar carinhoso pela região de Civite, trazendo benfeitoria, trazendo mais qualidade de vida e respeito para o nosso povo. Muito obrigado. Por aqui o trabalho não para e a luta continua. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, vereador... Senhor presidente, peça a palavra. Professor Renato Ribeiro. Senhor presidente, depois eu peço a palavra. Como a nobre vereadora Rafaela Moraes já havia pedido, cavalheiro que sou, cedo para você a palavra primeiro. Boa tarde. Quero cumprimentar os colegas vereadores, a mesa, vocês que estão na galeria, agradecer aí a gentileza do professor Renato, sempre tão educado, tão gentil e cordial com todas as mulheres aqui da Câmara. Começo dizendo que hoje eu recebi em meu gabinete o Márcio, Leandro e a Denise para falarmos sobre um assunto extremamente importante na Serra, que é o enfrentamento ao uso de entorpecentes, de drogas. E eles fazem parte, é o coordenador aqui na Serra, e algumas pessoas já conhecem esse grupo, que é o Narcóticos Anônimos. Esse grupo se reúne em vários lugares aqui na nossa cidade, entre regiões como Jacaraípe, Laranjeiras, bairro de Fátima, e
nós estamos colocando aqui, depois nesse vídeo, o QR Code para você que tiver problema com o uso de drogas na sua família, para você encaminhar para essa pessoa procurar esses grupos. A gente está falando de um assunto de extrema importância e a nossa cidade precisa livrar as pessoas das drogas. Então, está aqui, Narcóticos Anônimos, a gente vai colocar isso na rede social. É muito importante que as pessoas tenham acesso à informação, porque isso pode salvar vidas. Quero registrar, com pesar, o falecimento de Celso Luiz Ferraz Marques. Ele faleceu no último dia 2, em Guaçuí, e ele é cunhado da nossa grande amiga Flávia Barros. Então, eu encaminho os nossos votos, nossos sentimentos a todos os familiares e amigos por essa perda irreparável. E hoje é aniversário da Flávia, então também desejar um feliz aniversário esse ano, nesses dias que estão sendo muito tristes para toda a sua família. Quero falar também sobre o programa ARCA e apresentar os resultados desse ano para vossas excelências. Apenas esse ano, de janeiro até hoje, o programa ARCA registrou 198 atendimentos. 198 animais de rua foram atendidos pelo programa da Prefeitura da Serra, que realizou, além desses 198 atendimentos que são animais gravemente feridos ou em estado de extrema vulnerabilidade, dentre eles o que o vereador Rafael Estrela do Mar trouxe até a gente, como o vereador Stefano, que também já teve demandas relacionadas a animais. Nós temos ainda o registro de 428 castrações realizadas em janeiro e fevereiro. 64 animais previamente resgatados pelo município foram devolvidos ou por adoção ou na forma de animais comunitários. Então, esses são os registros dos primeiros 2 meses desse ano. É um programa que a gente torce e espera que dê muito certo na cidade. Eu sempre digo que cuidar de animal é questão de saúde pública. Então, eu fico aqui muito feliz e grata a Deus e parabenizo a toda a equipe do Departamento de Bem-Estar Animal da Serra, ao secretário de Meio Ambiente, ao nosso prefeito Everson Meireles, pela confiança. E é isso, desejar que seja uma excelente sessão a todos. Com a palavra o vereador Sérgio Peixoto. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público presente na galeria, nosso amigo ex-vereador Pior, a qual eu tive o prazer de ser vereador com ele, nosso presidente lá de São Lourenço, Toninho. Senhor presidente, eu requeiro aqui um minuto de silêncio em virtude do falecimento ontem do nosso amigo Edgar Alves de Queiroz, conhecido na prefeitura do município da Serra como Ceará. Ceará prestou grande serviço na Secretaria de Serviço do município da Serra, no departamento de limpeza, e eu tive a oportunidade de ser secretário daquela pasta, e de 93 a 96, e Ceará prestou um grande serviço ao município na limpeza pública. E que nós desejamos à família lá enlutada, que Deus os conforte. Mas também quero aqui registrar, senhor presidente, uma matéria que saiu do jornal Tempo Novo, segunda-feira, 43 anos de um baluarte chamado Pedro Tosetti Neto. Pedro iniciou no comércio lá em 83, em Parque Residencial Laranjeira. Era o supermercado Dindom, que comandava a Laranjeira, e Pedro conseguiu auxiliar muito no crescimento da Laranjeira, na participação de comunidade, na participação do futebol, que quantas vezes nós, lá de Laranjeira, junto com o Pedro, participamos de campeonato municipal em Barcelona, no campo do Barcelona. E Pedro, em 2018, transferiu-se para Morada, com o crescimento e abafamento de Laranjeira do comércio, se transferiu-se para a Morada de Laranjeira. E, a partir agora desse mês,
fechou seu comércio, um baluarte que lutou, e hoje nós rendemos uma homenagem ao Pedro, ao qual nós conhecemos muito de longas datas, e eu acho que merecia, vereadora Rafaela, prestar uma homenagem maior nessa casa a um comerciante que tanto procurou o desenvolvimento do município da Serra, Pedro Dindon. Muito obrigado. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde, nobre presidente William Miranda, todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis, boa tarde àqueles que nos acompanham em casa através do YouTube e àqueles que nos acompanham nessa Casa de Leis, na galeria. Nobre presidente, eu gostaria de fazer alguns registros, já que não terei tempo de subir na tribuna hoje. Quero, primeiramente, dizer para a população de Laranjeiras que nós estamos com vocês. Nós estivemos numa reunião em Laranjeiras na semana passada, fizemos alguns apontamentos naquela reunião, levamos dessa reunião algumas demandas, solicitamos ao secretário Enivaldo Dias. Eu gostaria de agradecer ao secretário Enivaldo e também ao nosso prefeito Everson Meirelles, que hoje essas solicitações iniciaram o atendimento no bairro Parque Residencial Laranjeiras, estão fazendo uma substituição da iluminação pública, iluminação das praças de Laranjeiras, uma solicitação do nosso gabinete. Então, quero agradecer ao Enivaldo e ao nosso prefeito Everson Meirelles e dizer para vocês, moradores de Laranjeiras, que nós estamos com vocês, estou à disposição para todas as demandas que houverem nessa comunidade. Quero também agradecer ao secretário Enivaldo Dias, antecipadamente, porque Barcelona também foi colocada no cronograma, e a partir do dia 9, quero mandar um recado para a minha comunidade, que eu moro, que eu amo. A partir do dia 9, nós teremos um mutirão no bairro Barcelona, de limpeza, roçagem, capina, tapa-buraco e tantos outros serviços ofertados pela Prefeitura. Hoje, por exemplo, ontem, iniciou o serviço de substituição também da iluminação que nós solicitamos. Então, agradecer ao nosso secretário, ao nosso prefeito, pelo olhar carinhoso, pela sensibilidade de olhar para a necessidade, pelas nossas solicitações. E agradecer agora também a Isabela Roriz e ao nosso prefeito Everson, porque no início do nosso mandato aqui nessa Casa de Leis, nós fizemos uma indicação, ainda nos primeiros meses de mandato, para pavimentação, drenagem e pavimentação da rua Érico Veríssimo, em São Diogo. Nós fizemos essa indicação aqui, discutimos em reunião com a Isabela, e através de uma solicitação de um morador ali da região, e o prefeito Everson Meirelles, junto com a secretária, anunciaram a drenagem e pavimentação da rua Érico Veríssimo, uma solicitação nossa, indicação realizada nessa Casa de Leis, e a comunidade de São Diogo, fiquem tranquilas que estamos presentes, estamos à disposição dessa comunidade. Para finalizar, nobre vereador William, que eu sei que você anda muito em São Diogo, tem olhado com carinho para aquela comunidade, tem conversado e dialogado muito com as lideranças ali também. Para finalizar, a gente finaliza com um caso muito triste, a gente está acompanhando, mesmo que, eu digo, nós somos vereadores, a gente é responsável e trata das demandas da nossa cidade, mas nós, homens, nós que somos homens, não podemos fechar os olhos para a violência contra a mulher, e casos como esse que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma jovem de 17 anos, estuprada por 5 delinquentes. 4 marginais maiores de idade e 1 marginal menor de idade, que cometeram aquela atrocidade com uma jovem de 17 anos, a atraíram para uma residência, para um apartamento em Copacabana, como vocês acompanharam nos jornais, e fizeram um estupro coletivo dessa jovem de 17 anos, um caso bizarro, e liga-nos o alerta, porque até que ponto esses jovens, hoje que ficam na rede social, se alimentando de pornografia e outras coisas mais, até que ponto os jovens nas escolas das nossas cidades estão praticando atos como esse, e muitas vezes as jovens têm medo, porque são ameaçadas, têm medo de denunciar. Aproveito para falar para todas as jovens da cidade da Serra que nós temos uma Procuradoria da Mulher nessa Casa de Leis, na Câmara
da Serra, onde nós temos a presidente aqui do meu lado, a nobre vereadora Andréa Duarte. Então, uma jovem que for violada, passar por qualquer tipo de abuso, né, que porventura está sendo ameaçada, tem os meios, né, para procurar justiça. Aqui nessa Casa de Leis também é um deles, né, a Procuradoria da Mulher, temos a Polícia Civil, temos tantos outros serviços. Não deixem de denunciar marginais como esses que nós estamos acompanhando no Rio de Janeiro. Um deles, inclusive, não é, presidente, é filho de um subsecretário de governo que, inclusive, foi exonerado por conta dos atos covardes do filho dele. Então, a gente fica atento, lamenta muito, que Deus possa abençoar a vida dessa menina. E quantos traumas essa jovem terá, e outras jovens também que já se pronunciaram, que passaram pelas mãos desses marginais. Então, que Deus abençoe a todos nós, que seguimos numa sessão abençoada, se Deus quiser. Cede Obrigado, a palavra, presidente. Não fale menos de 3 minutos, presidente. Passou. Presidente. Um minuto de silêncio concedido aos vereadores Paulinho de Churrasquinho, Jefinho do Balneário e Sérgio Peixoto, Rafaela Moraes e Henrique Lima. E Pastor Jim. Pauta, secretário, para deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada nesta sessão. Passa ao secretário para a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Solicito a inclusão das seguintes matérias. Projeto de lei número 83/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho, que dispõe sobre a disponibilização de cardápios físicos em estabelecimentos comerciais do município da Serra, independente da disponibilidade do cardápio via QR Code. Projeto de lei número 48/2026, de autoria da vereadora Andréa Duarte, dispõe sobre a atualização da denominação do logradouro público do bairro Civite 2 e da outras providências. Projeto de lei número 57/2026, de autoria da mesa diretora, cria a comissão de acompanhamento, inventário e avaliação de patrimônio e almoxarifado e da outras providências. Projeto de lei número 58/2026, de autoria da mesa diretora, altera e revoga leis relacionadas às comissões de gestão de fiscalização de contratos da Câmara Municipal da Serra. Projeto indicativo número 219/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar aos professores e demais profissionais da educação, em efetivo exercício nas escolas públicas do município de Serra Espírito Santo e da outras providências. Voto de congratulação número 6/2026, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Voto de congratulação a Lohana Pereira dos Santos, 14 anos, nasceu e foi criado na cidade da Serra, onde começou sua trajetória em concursos representando no município em eventos oficiais
de beleza infantil e juvenil. Ela já transita com segurança no palco, unindo passarela, fotogênia e carisma típicos do universo kids e juvenil de moda e Miss. Voto de congratulação número 7/2026, de autoria do vereador Pastor Dinho Souza. Voto de congratulação aos professores optometristas que prestam profissionais optometristas que prestam relevantes serviços ao município da Serra, Espírito Santo. Voto de pesar número 9/2026, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. A vereadora signatária do presente vem muito respeitosamente requerer, na forma legal e regimental em vigor, voto de pesar para o senhor Celso Luiz Ferraz Marques, falecido no último dia 2 de março de 2026, em Guaçuí. Indicações de número 1075 a 1143/2026, de autoria de diversos vereadores. Encerrado o expediente do dia, passa ao secretário para a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 917, de autoria do vereador 917/2025, de autoria do vereador George Guanabara. Inclui no calendário oficial do município da Serra, Espírito Santo, o aniversário do bairro Colina de Laranjeiras e da outras providências. Projeto de Lei 917/2025, em discussão, em votação. Você faz aniversário do bairro também, ué. Senhor presidente, 17 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei 1092/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Cria e denomina logradouro público, Rua Geraldo Lima, no bairro Cascata 2, neste município, e dá outras providências. Projeto de lei 1092/2025, em discussão. Palavra, presidente. Discussão, vereador Sérgio Peixoto. Senhor presidente, inicialmente eu quero agradecer ao vereador Renato Ribeiro, que quando eu procurei, por ser colega de partido, e eu não estava vereador, quando fui procurado por as pessoas moradoras desse logradouro, e ele me acolheu apresentando o projeto de lei da determinado logradouro. Eu quero dizer que tive o prazer que Deus determinou que eu estivesse aqui para votar junto com a Vossa Excelência e os demais pares dessa casa. Em nome, fique certo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que levarei o nome de todos vocês, porque sempre fiz política sem criar ciúme com qualquer pessoa. Sempre fiz política na Serra 7 com tantos vereadores que já passaram por essa casa. Eu procurava copiar o que o cara fazia, mas nunca atrapalhar. Então, Renato, agradeço a você e agradeço a todos que foram votar, que levarei o nome
aos moradores dessa rua, dos vereadores que acolheram e votaram favorável. Muito obrigado. Em discussão, não, presidente. Discussão, vereador professor Renato Ribeiro. Não, presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão na autoria do nobre vereador Sérgio Peixoto, que hoje está vereador dessa casa. Quero pedir para incluí-lo na autoria desse projeto. Nobre vereador, do qual tenho uma admiração e respeito enormes. Aqui nesta casa eu sou um aluno e Vossa Excelência é o professor para todos nós vereadores aqui. E quando Vossa Excelência trouxe essa demanda e temos já um carinho para aquela comunidade, estive durante a campanha lá, tivemos numa reunião naquela comunidade, e se eu já tinha carinho, tenho mais ainda, diante da proposta de Vossa Excelência, que nos procurou nosso gabinete, né, para solicitar essa demanda, e prontamente nós atendemos. Então, nada mais justo que incluí-lo também como autor desse projeto de lei. Então, um grande abraço para a comunidade de Cascata, conte com o nosso mandato, e vocês estão bem representados também pelo nobre amigo vereador Sérgio Peixoto, que eu tenho a honra de dividir uma das cadeiras dessa casa. Seu pedido será inserido nas notas taquigráficas. Em votação. Você é um mestre, rapaz. Senhor presidente, 17 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Votei não? Projeto indicativo número 160/2025, de autoria do professor Rudinei, dispõe sobre a obrigatoriedade de climatização e conforto térmico em estabelecimentos públicos de saúde no município da Serra. Projeto indicativo 160/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 17 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Passa ao secretário para leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos. Vereador Dr. Tiago Peixoto. Vereador Rafael Estrela do Mar. Vereador Stefano Andrade. Vereador Renato Ribeiro. Vereador Henrique Lima. Vereador Pastor Dinho Souza. Vereador Marcelo Leal. Vereador Agente Dias. Vereador Professor Rudinei. Vereadora Rafaela Moraes.
vereador Henrique Sérgio Peixoto, vereador Antônio Carlos Ceiá, vereador Cabo Rodrigues e vereador Jefinho do Balneário. Com a palavra, vereador doutor Tiago Peixoto. Oi. Boa noite a todos. Queria inicialmente cumprimentar a mesa aqui, em nome do nosso presidente William, a galeria, tem uns amigos aí, o pessoal do nosso gabinete, cumprimentar aí nossos colegas de chapa, né, que disputamos a eleição junto, o Léo Gomes e o Tatu, né? E também os nossos colegas vereadores, vim trazer um tema aqui, que muita gente talvez não saiba que está acontecendo, mas que está impactando de forma real na vida das pessoas, principalmente as pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde na Serra e no Espírito Santo. Eu acredito que essa portaria que foi instituída pelo governo do Estado ano passado é uma portaria que tem requintes de crueldade. Por quê? Ela proíbe as pessoas que não comunicarem com 7 dias de antecedência de acessarem esse mesmo serviço durante 90 ou 180 dias. 90 dias para consulta e 180 dias para exames. Então, essa portaria já está em vigência desde o ano passado, isso já é realidade. A gente já ouve as pessoas, os usuários do SUS reclamando nas unidades de saúde que estão sendo impedidos de acessar o sistema de saúde por conta da portaria do governo do Estado, assinado pelo secretário Tiago Hoffmann. Eu vou falar um pouquinho como é que funciona o sistema para exemplificar por que essa portaria não é adequada, né? Quando o paciente, qual o caminho dele para conseguir uma consulta? Ele se dirige à unidade de saúde. Quando ele consegue agendar a consulta, né, essa consulta às vezes não sai no outro dia, sai para uma semana depois, um mês depois, e existe um cadastro, que a pessoa tem que atualizar o seu cadastro ali na recepção, né, e o sistema que a gente utiliza nas unidades de saúde da Serra é o PEC. Então, né, a pessoa agenda a consulta e o exame, ela está com o seu cadastro dela atualizado no PEC. Quando a gente atende o paciente e precisa, né, às vezes, com algum critério, solicitar algum exame ou um encaminhamento, a gente utiliza 2 outros sistemas que não dialogam com o sistema que a pessoa agendou e que a gente fez o registro da consulta. Então, a pessoa atualizou o seu cadastro ali naquele sistema PEC, ali na recepção da unidade de saúde, achando que em todos os outros sistemas o seu cadastro estará atualizado e não está, porque os sistemas não dialogam uns com os outros. Então, vamos lá, a gente lança, né, o pedido de encaminhamento. Vamos lá, por exemplo, um exame de ressonância, né? Eu peço hoje, às vezes esse exame sai daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 anos, e a pessoa fica aguardando. Ela vai uma vez no mês na unidade de saúde, né? Ela vai daqui a 2 meses e não saiu o exame, e às vezes esse exame sai e essa pessoa não é comunicada de que saiu esse exame. Então, o sistema de saúde hoje, né, das unidades, ela não tem estrutura nem de corpo, né, administrativo, nem de estrutura, né, de equipamento para estar comunicando, fazendo esse feedback com qualidade quando as consultas são liberadas e os exames pela regulação. Então, como a gente vai penalizar, né, o usuário, proibir o acesso dele a essas consultas e esses exames, sendo que o sistema não funciona de forma perfeita? E também a gente tem que levar em conta a situação social das pessoas. Aqui ele diz que a pessoa tem que ir 7 dias antes na unidade de saúde e informar que ela não vai comparecer à consulta ou ao exame. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de ir lá, né, tirar um dia da semana para poder conseguir marcar a consulta. Então ela teria que perder outro dia, né, às vezes se indispondo com o seu patrão, no seu local de trabalho, né, deixando seu filho em casa com outra pessoa, para poder ir lá e informar que ela não vai comparecer à consulta, né, 7 dias depois. E se ela não fizer isso, ela vai estar bloqueada.
E, assim, pode acontecer N coisas na vida da pessoa que faça ela, impedir ela de estar informando que ela vai faltar a consulta. Né? A própria condição de saúde dela pode se agravar e ela não ter condições de comparecer àquela consulta. Né? A falha de comunicação, falta de transporte também. Tem paciente aqui da Serra que tem que sair 3h50 da manhã, lá de Divinópolis, para chegar às 7 horas da manhã lá no IMABA, para poder, né, conseguir a consulta do seu filho de neuropediatria. Então, se a pessoa não consegue também esse transporte, ela falta a consulta, ela também vai ser penalizada. Né? Por que, né, vamos pensar um pouquinho, por que o secretário de Saúde fez essa portaria? Né, qual a intenção dele? A gente sabe que o secretário é um economista, né? Às vezes ele tem uma visão economicista da saúde. Vamos lá, então, como é que a gente vai resolver o problema das abstenções? A gente sabe que realmente tem gente que falta de forma deliberada, né? Sem justificativa nenhuma, mas quem vive o SUS, quem trabalha, a gente sabe que é a pequena minoria das pessoas que faltam, né, de forma deliberada. E para resolver o problema das abstenções, né, vamos fazer isso então, vamos bloquear o sistema, a pessoa, vamos impedir. Né? Quando a gente bloqueia e retira essas pessoas, né, da fila de consulta, nós tiramos a fila, aí fica parecendo que o sistema de saúde está uma maravilha, né, que está funcionando. Como a gente está bloqueando as pessoas de acessar novamente esse exame para remarcar, né, vai ficar parecendo que o sistema está funcionando às mil maravilhas. Então, melhora os números. Você concede uma parte, nobre vereador? Vou conceder, só vou concluir aqui uma situação. Então, em dezembro, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público solicitando, né, que o Ministério Público entre com um procedimento para que considere inconstitucional essa portaria, que eu acho que nenhum dispositivo correto também para fazer esse tipo de regulação é uma portaria, porque o sistema, o SUS, ele não combina com punição, né, e nem com porta fechada. O SUS é porta aberta, o SUS é acolhimento. Então, nada disso, dessa portaria, combina com o que é o SUS para que ele foi criado. Concedo a parte ao nobre vereador Antônio Ceará. Primeiro, eu quero te parabenizar, nobre vereador, pela sua fala, pelo seu posicionamento. A saúde no Espírito Santo não é uma das melhores, e diante dessa informação me traz mais tristeza, porque quem acompanhou o meu primeiro ano de mandato aqui, eu sempre questionando em relação à saúde, e eu tenho ido, e não é uma nem duas vezes, no Hospital das Clínicas, e ali eu encontrando alguns amigos, inclusive da minha cidade, de Jaguaré, do interior do estado do Espírito Santo, de São Mateus, que vêm para as consultas e chega aqui, a consulta foi desmarcada. E aí? Qual a punição para o Estado? Nós temos apenas um Estado que pune quando talvez o cidadão, por algum motivo, por alguma dificuldade, como você mesmo disse, às vezes falta uma consulta porque não tem dinheiro para uma passagem, né? Às vezes esse mesmo Estado já está punindo o cidadão quando marca uma tomografia para morador da Serra fazer em Aracruz, no Hospital São Camilo. O Estado já está punindo esse cidadão quando ele sai de Nova Almeida para fazer hemodiálise em Campo Grande. Então, realmente, nós precisamos que o Estado olhe com amor ao próximo, porque isso que eles estão fazendo, na verdade, já é uma covardia, já tem a dificuldade do acesso, ainda ser punido por 180 dias, será que essa pessoa vai morrer sem ter esse atendimento médico? Eu acho que já passou da hora do nobre secretário rever essa portaria, porque, na verdade, isso não deveria chamar-se portaria, e sim uma porcaria, porque é uma maldade com o cidadão que necessita do Estado, que, infelizmente, não tem prestado um bom serviço. Mais uma vez, parabéns. Em dezembro, né, eu solicitei à nossa deputada estadual, Camila Valadão, que fizesse um pedido de informação à Secretaria de Saúde. Eles responderam agora no dia 24, e, pasmem, eles assumem tudo que eu falei aqui, e, mesmo assim, não reconsideram, né, para poder rever essa portaria. Eles assumem aqui, ó, a CESA reconhece que o absenteísmo é um fenômeno multifatorial. Né? Monitoramentos institucionais indicam que ausências podem ocorrer, entre outros fatores. Desatualização cadastral, que ele passa a responsabilidade para o município, ele não assume essa responsabilidade, nem de cobrar e monitorar o município dessa atualização cadastral.
dificuldades de contato com a pessoa, né, de ligar para a pessoa por conta de, né, sistema meio precário, né, não faz busca ativa também com os agentes de saúde para poder informar que saiu aquela consulta, barreiras de deslocamento, dificuldade de transporte, fatores socioeconômicos e conflitos de agenda pessoal ou laboral. Então, ela assume todos esses fatores aqui em documento e, mesmo assim, permanece com essa portaria, né, que eu acho que é uma portaria cruel, eu acho que é um absurdo ter isso aqui. Isso está impactando todos os vereadores que estão aqui, né, são de outros bairros, vocês podem andar na rua, ir na unidade de saúde e perguntar para as pessoas. Isso aqui é uma realidade. Conceder a parte, vereador Agente Dias. Obrigado, nobre colega. Serei rápido aqui para não consumir o tempo. Eu tenho uma dúvida se essa portaria irá atingir também o município de Serra, se isso virá, né, de cima para baixo. Quero dizer que Vossa Excelência, por ser médico, e eu sempre deixei muito claro aqui que alguns vereadores têm as suas bandeiras, principalmente nos pilares que a gente acredita que são os principais do Brasil. Rudinei, educação. Cabo Rodrigues, segurança. Vossa Excelência agora na saúde. Então tem propriedade para falar sobre o assunto. Vossa Excelência acha que com essa punição, que é o que eu estou entendendo, algum paciente pode evoluir seu quadro clínico por estar sendo penalizado, não poder fazer um exame ou uma consulta e, com isso, acarretar num problema maior depois para o próprio Estado ter que trazer um tratamento mais pesado e com mais investimento? Talvez isso pode ser um efeito reverso. Vossa Excelência acha que isso pode acontecer? Sim, vereador, inicialmente você fez uma pergunta, né, realmente essa portaria, que ela é estadual, mas ela impacta os municípios. Eu tenho até aqui um card da Prefeitura de Itapemirim, já orientando novas regras, né? Vamos lá, se você faltar, você vai ficar 180 dias sem exame, 90 dias sem consulta. Então, é uma portaria que, né, impacta no município. No município da Serra, isso já está acontecendo, já tem quase um ano. Né? E outra pergunta que você fez, você imagine, né, uma mulher que tem que fazer essa consulta, mamografia, né, anualmente, né, a partir de uma certa idade, que por algum motivo, sei lá, uma entrevista de emprego surgiu, né, na vida dela, uma coisa, ela tem que faltar aquele exame, né, e poderia se descobrir de uma forma precoce, tratar e salvar a vida dela. Ela vai ficar 180 dias sem esse diagnóstico, sem acesso a esse direito que ela tem, né, e evoluir, às vezes, né, acabar com o amor da vida de muita gente, né, algum familiar, um ente querido. Então, eu acho que é uma crueldade essa portaria. Eu não acreditava que existia ela. Eu descobri ela quando os pacientes entravam no consultório e falavam. Depois eu procurei saber mesmo que existia. Então, aí, a população, né, que está nos assistindo aí, que está sendo impactada por essa portaria. Se você já teve um exame que foi marcado e não te avisaram, né, e você perdeu ele, depois você foi proibido de acessar novamente esse exame ou essa consulta, se manifeste, né, peça aqui o apoio dos nobres vereadores, nosso deputado estadual lá, o Fábio Duarte, que é da Comissão de Saúde também, né, se debruçar sobre esse assunto, que eu acho importante. Concede a parte, vereador? A parte, vereador Pastor Dinho. Eu acho uma extrema covardia o capixaba já passar por todos os problemas que ele passa na saúde e ainda ser punido pelo sistema de saúde que os vereadores tanto defendem aqui. Agora, será que alguém em sã consciência vai marcar um exame para saber se tem uma próstata, um câncer, uma infecção, sei lá de quê, e vai falar bem assim, não, eu não vou na consulta não, porque eu tenho um compromisso de ir na pizzaria. Quem em sã consciência acredita que alguém vai deixar de fazer um exame de saúde, que já é tão difícil, deixar de ir porque, vou ali, sei lá. Então, o que nós precisamos é, de fato, que em vez de punir, deixa eu concluir, vereadora, em vez de punir o cidadão, é tentar saber o porquê que esse cidadão não foi. Será que a Secretaria de Saúde conseguiu se comunicar com esse cidadão? Será que esse cidadão teve algum tipo de auxílio? De repente mora lá no Cafundó do Judas, sequer tem uma comunicação. Então, assim, parabéns pela sua
pela sua palavra. Quero dizer que, apesar das nossas divergências ideológicas, eu estou junto com o senhor nessa pauta, pode contar comigo, e vamos lutar para que a população capixaba tenha, de fato, a saúde que merece. Obrigado. Então é isso, gente. Então, para cobrar qualquer, oferecer qualquer punição ao usuário, o sistema tem que funcionar perfeitamente, né? E hoje ele não funciona perfeitamente. Então, a gente vai brigar realmente para que o SUS volte, né, a ser porta aberta para todo mundo, porque SUS não é punição. Obrigado. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Corrigindo, com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Boa tarde, nobres colegas, vereadores, vereadoras, e aqui cito especialmente a vereadora Andréa Duarte e também a vereadora Rafaela Moraes e toda a população da Serra, a galeria, muito obrigado, e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Gostaria de pedir para soltar o áudio, por favor. Toda vez que você ficar me sacaneando na porra do telefone, que eu quero falar, você não atende. Só você falar que você tá na zona, você tá dando, cara. Mulher vagabunda, você é assim mesmo. Você tá muito sim, a prostituta do inferno, você tá, que nojo que eu vejo de você. Dá vontade de passar em cima da sua cabeça, mulher vagabunda. Eu não entendi porque você não atendeu. Eu não entendi porque você não entendeu. Você é muito falsa, né? Que mulher ordinária. Você é muito velho. Você é muito Eu vou, a partir de hoje, todo dia eu vou te chamar de Todo dia eu vou te chamar de Onde eu te ver, eu vou gritar falsa, mentirosa. É por isso que você não atendeu o telefone ontem, você já tava na rua já. Inferno. Eu tô esperando te pegar uma hora você na quebrada, você vai ver. Isso é parte do terror que uma jovem da nossa cidade viveu, que foi início de uma sequência de agressões. E o pior ainda está por vir. Solta o vídeo, por favor. Há 15 dias, eu sobrevivi a uma tentativa de homicídio. Quase tive minha vida interrompida pelo meu ex-companheiro, mesmo existindo uma medida protetiva em vigor. No dia 17 de fevereiro de 2016, ele atentou contra a minha vida. Ele se aproximou de mim, do meu amigo que estava comigo, perguntando sobre a nossa filha. Ele ofendeu meu amigo, foi embora. Uns minutos depois ele voltou, ainda mais agressivo, me xingou, com todos os palavrões. A gente estava de moto, saída de Manguinhos, a tentativa de fugir. Ele imprensou o carro contra a gente e a gente subiu na calçada. E aí começou a perseguição. Mais na frente, ele conseguiu alcançar a gente, jogou o carro contra nós e conseguiu nos derrubar. E ainda deu ré para tentar passar por cima. À medida que as pessoas foram se aglomerando para poder prestar socorro, ele se sentiu ameaçado e fugiu. Hoje eu ainda estou tratando as minhas lesões físicas, não estou 100% recuperada. Também as feridas emocionais, que são muito mais profundas e que vão ficar para sempre aqui. Nós temos uma filha que já havia presenciado agressões durante o nosso relacionamento, uma criança totalmente traumatizada, já fazia acompanhamento psicológico. Após a tentativa de homicídio, ele entrou em contato com ela, com o intuito de buscá-la onde ela estava.
E no momento que ela perguntou por mim, ele respondeu: minha filha, sua mãe não vai te atender. Eu precisei parar a minha vida. Eu precisei sair do município em que eu residia, enquanto ele continua solto. A minha filha não está frequentando a escola, por medo de que o pai vá buscá-la, como ele já fez. Buscava ela na escola sem o meu consentimento. Graças a Deus, o meu trabalho, após uma reunião, eu consegui o apoio deles para que eu possa trabalhar remotamente por um período determinado, até que ele seja pego, preso. Já se passaram 15 dias e nada foi feito. Ele está solto e eu estou presa. Medidas protetivas tiverem a eficácia que devem ter, porque além dele ter descumprido a medida, ele cometeu uma tentativa de homicídio. E ele está solto, vivendo a vida dele. Eu estou presa. Então eu confio que o vereador Rafael e a Câmara Municipal da Serra vão acompanhar esse caso, vão cobrar as providências e vão pressionar para que a justiça seja feita. Porque eu acredito que a união faz a força. E nenhuma mulher deveria morrer para depois ser levada a sério. Hoje eu estou aqui não apenas como vereador, subo como pai, subo como cidadão que se recusa a normalizar a violência contra a mulher. Uma jovem de 28 anos, moradora da nossa cidade, foi atropelada de propósito pelo ex-marido, na ES 010, em Manguinhos. Esse marginal, após atropelar, deu ré para garantir o resultado do seu ódio. Não foi um acidente, foi perseguição, foi tentativa de feminicídio. Ela já havia se separado. A violência psicológica e moral já tinha passado todos os limites. E tudo aconteceu, mesmo tendo medida protetiva em seu favor. Nobres vereadores e vereadoras, estamos na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. E essa casa, nobre presidente, não pode se limitar a homenagens simbólicas, a um post no Instagram, a palestra. Tudo isso é válido, mas não é suficiente. O que essa mulher viveu é o retrato de ciclo de violência que começa com as ameaças e evolui para a perseguição e normalmente termina em morte. O que, graças a Deus, não aconteceu. Como pai de 2 meninas, eu me pergunto, em que cidade estamos construindo? Que mensagem estamos deixando para as nossas filhas? Não é aceitável que uma mulher precise viver mudando de casa para sobreviver. Não é aceitável que uma medida protetiva seja apenas papel, quando deveria ser um escudo, e que o medo seja o companheiro permanente de quem já sofreu a violência. Podemos, e provavelmente vamos, fazer um post nas nossas redes sociais, da Câmara, Prefeitura, no pessoal, publicar notas e gravar vídeo. Mas a nossa luta não pode parar nas homenagens. Ela precisa acontecer no dia a dia, na política pública, concreta, no orçamento, na ação integrada. Precisamos fortalecer a rede de proteção e garantir o apoio real para as mulheres que saiam de casa por conta de medida protetiva. Precisamos de resposta rápida e efetiva. Hoje, temos 2 vereadoras nessa casa, mulheres que conhecem, que sentem e lutam diariamente por essa pauta. Que este parlamento esteja unido de homens e mulheres para afirmar com clareza, na Serra, a violência contra a mulher não será tolerada. Parabenizo a empresa aonde essa jovem trabalha. Concede uma fala?
que não possuindo o regime de home office, deu a ela todo o suporte necessário para que pudesse trabalhar de casa e ter segurança. Vejam, uma empresa fez sua parte. E nós, como poder público, precisamos fazer a nossa e fazer melhor. Pasme, esse bandido está solto. E essa jovem presa dentro da sua casa com medo e com trauma. Vereadores, concede a parte, vereador. Vereadores, se situações como essas não forem resolvidas, de nada vale o dia 8 de março. Que a justiça seja feita, que o agressor seja encontrado e que nossa cidade seja lembrada não pela violência, mas pela coragem de enfrentá-los com firmeza e responsabilidade e ação. Antes de subir nessa tribuna, quando fui provocado por essa moça de 28 anos, eu fiz questão de puxar tudo que tinha de medida protetiva, de boletim de ocorrência, para fazer aqui uma fala dura contra esse safado, porque ele está tendo o privilégio de não ser encontrado, porque a polícia vai te achar, seu irresponsável. E hoje eu falo com indignação, porque eu tenho duas moças na minha casa. A minha filha Rafaela, de 13 anos, e a minha filha Laís, de 11 anos. É uma covardia. Nós, homens, precisamos saber que nós não somos donos, nem da esposa e nem de nenhuma mulher. Nós precisamos respeitá-la. Nós precisamos ser homem, porque homem não é esse cara que faz isso. Para mim é um covarde. E agora eu concedo a palavra ao vereador C.A. Primeiro as mulheres, a vereadora Rafaela Moraes e André Duarte, logo em seguida, Vossa Excelência. Vereador Rafael, quero assim parabenizar Vossa Excelência pelo tom firme que traz esse tema aqui para a Câmara da Serra numa semana tão importante como essa, dizer que relacionamentos, finais de relacionamentos e relacionamentos abusivos precisam ter um fim. Isso, quando acontece, é uma falha da família ao educar esse cidadão, se é que assim eu posso chamá-lo. Depois é uma falha da sociedade, porque deixa esse cidadão impune. E é a impunidade que encoraja a prática de novos crimes. Passa uma vez, passa duas vezes, passa três vezes e vê que não dá nada. Então, continua se fazendo esse tipo de comportamento abusivo com a sua companheira, com a sua esposa. E finalizar dizendo o seguinte: não está bom? Separa. Separou? Deixe o outro seguir a sua vida. A sociedade não tolera mais crime de violência contra a mulher. Parabéns pela fala, parabéns pelo caso. Dizer que não é, infelizmente, um caso isolado. Isso que foi divulgado aqui hoje acontece todos os dias no Estado do Espírito Santo e aqui na cidade da Serra. E a gente precisa, enquanto parlamentar, pensar projetos que a longo prazo possam minimizar isso daí, diminuir de alguma forma e penalizar esses criminosos que cometem esse tipo de crime. Com a palavra, a nobre vereadora Andréia Duarte. Boa tarde a todos. A gente fica até sem palavras, vereador Rafael, diante de uma situação como essa. Penso eu que, como mulher, nós temos visto isso com muita frequência. Mas, quando é na nossa cidade, claro que nos afeta com uma intensidade maior, porque somos serranos. E aqui nessa casa temos eu e a vereadora Rafaela, e estamos, sim, indignados também, porque não é um fato isolado, é um fato que vem acontecendo com muita frequência. Como a vereadora Rafaela disse, isso vem muito também da criação de como nós, pais, estamos educando os nossos filhos, porque assim como o nobre vereador tem duas meninas, eu também tenho, e sei como é desafiador educá-los num caminho de regra, de caráter e comprometimento com Deus, primeiramente, e com a sociedade. Então, sabemos das nossas responsabilidades. Mas vi que o senhor apresentou vários boletins desse cidadão.
Então, eu gostaria também que ele não é menor, que você anunciasse também o nome desse, como o pastor Dinho diz, desse marginal que precisa ser encontrado pela sociedade. Então, que nós, serranos, nós, como mulheres, como famílias, precisamos zelar pela integridade dessa mulher e colocar esse vagabundo na cadeia. Muito obrigada. Quem pediu? Deixa eu. Com a palavra ao vereador Dinho. Vereador, obrigado pela parte. Eu só quero fazer o seguinte, eu acho que as nossas preocupações, elas devem estar aquém do discurso político. Então eu quero propor que os nobres vereadores, uma vaquinha de R$100 de cada um, aqui somos 22 vereadores, número interessante, né? 22 vereadores, cada um dá R$100, e nós vamos fazer uma oferta para quem dá a localização exata desse vagabundo no meu Instagram, nós vamos dar uma recompensa de R$2.200, tem que ser a localização exata. Vamos chamar aquela equipe da GCM que estava no Chapadão aí, e a PM, para ir atrás desse vagabundo. Então está lançado aqui. Quem der a informação exata desse vagabundo, se os vereadores não colaborarem, eu dou R$2.200 pela localização exata desse vagabundo. Porque, para mim, medida protetiva, quando a mulher chegar na delegacia com a medida protetiva, tem que dar para ela um kit, uma pistola e 2 carregadores. Olha o tanto de queixa que essa mulher deu. Olha o tanto de vezes que essa mulher pediu socorro. E sabe quem atendeu essa mulher? Ninguém atendeu essa mulher. Porque nós temos que dar à mulher o direito de se defender. E não existe, pode ter pessoas que tenham preconceito com isso, mas não. A arma não é para agredir, a arma é para proteger. A arma não é para ser usada em desfavor de ninguém. A arma é para ser usada a favor de alguém. Se essa mulher estivesse armada, possivelmente ela tinha sentado o aço nesse vagabundo, ele teria entrado para a estatística e ela estaria bem ali. Então eu acho que nós precisamos passar do discurso que é válido, é importante, mas irmos para o campo de batalha. Então eu ofereço aqui uma recompensa para quem der a localização exata no meu Instagram desse vagabundo. Só discordo aqui das falas que dizem que as famílias são responsáveis. Não, existem muitas famílias de bem que criam esses meninos, educam esses meninos e quando eles crescem, eles se misturam com vagabundos e acabam virando o que estão virando. Então está aqui lançado a minha proposta. Quero agradecer ao nobre presidente e a todos os vereadores e vamos juntos fazer uma cidade melhor. Deus abençoe a todos. Só quero aqui cumprimentar e dar as boas-vindas ao meu amigo, ex-vereador Rodrigo Cassulo. Seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua. Com a palavra, vereador Stefano Andrade. Declino, presidente. Aqui, ó. Terceiro, Stefano. Quarto, Renato. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham na galeria. Servidores, ex-vereadores que passaram por essa Casa de Leis, que Deus abençoe vocês. Cumprimentar a nossa mesa diretora. Hoje eu cumprimento a nossa mesa diretora em nome do nosso vereador decano, Peixoto. Cumprimentar a todos que nos acompanham também em suas residências através do YouTube. Concede a parte, nobre vereador. Vamos continuar a fala, sobrando tempo, não tenha dúvidas que eu vou conceder a fala para Vossa Excelência. Nós estamos, como o nobre vereador Rafael Estrela do Mar falou agora há pouco, nós estamos no mês de março, onde nós vemos, não só nessa Casa de Leis, mas todos os órgãos públicos, as escolas, as faculdades, as manifestações
pelo Dia Internacional da Mulher, manifestações muito válidas, né? A gente não pode deixar de homenagear as mulheres por situações de violência que a gente tem visto, não só na cidade da Serra, mas em todo o estado, em todo o nosso país. Mas nós precisamos sim, já que somos representantes do povo, já que somos homens, nós não podemos ser coniventes com a violência crescente contra a mulher que nós temos visto em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Começo fazendo um registro que falei agora há pouco sobre esse estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, um caso de um crime bárbaro, com jovens, inclusive de classe média, que estudavam numa escola de classe média, inclusive, filho de um político do estado do Rio de Janeiro, que, talvez pela sensação de impunidade, pela falta de caráter, e talvez também por ter convivido com a violência em suas próprias residências, praticaram um crime bárbaro contra uma jovem de 17 anos. Alguns já foram presos e outros estão sendo procurados ainda por ter cometido não só esse crime, porque algumas outras jovens, inclusive menores de idade também, já procuraram a polícia e já se manifestaram denunciando alguns desses jovens por outros atos de violência praticados contra a mulher. Mas eu gostaria de chamar, trazendo essa situação do Rio de Janeiro, mas trazendo para a nossa realidade aqui na cidade da Serra, gostaria principalmente para a nossa vereadora Andréa Duarte, que é hoje responsável pela Procuradoria da Mulher, a nossa nobre vereadora Rafaela Moraes, também são duas mulheres vereadoras que nós temos nessa casa. Eu gostaria de chamar a atenção de todas vossas excelências presentes nesse plenário, os números da violência contra a mulher em 2025 na cidade da Serra. Violência doméstica na cidade da Serra no ano que passou. 3.185 casos de violência doméstica em nossa cidade. Feminicídios, 35 no estado. Desses 35 casos de feminicídio, 4 feminicídios aconteceram em nossa cidade da Serra. Tentativas de feminicídio como essa, registrada pelo nobre vereador Rafael Estrela do Mar. Em 2025, foram 8 tentativas de feminicídio em nossa cidade, 90 no estado. Descumprimento de medida protetiva, que a gente falou agora há pouco. Não adianta a mulher ter medida protetiva, ela faz uma denúncia, tem medida protetiva, mas há um descumprimento porque são marginais. O homem que tenta praticar violência contra a mulher não é uma medida protetiva que vai impedi-lo de praticar esse ato. Descumprimento de medidas protetivas em nossa cidade em 2025. 392 descumprimentos de medida protetiva. Perseguição de mulheres em nossa cidade em 2025. 269 casos de perseguição. Ameaça, como aquela que a gente ouviu no áudio agora. 2.188 casos de ameaça contra a mulher em nossa cidade. Lesão corporal, como aquela que a gente viu no vídeo. 1.367 casos de lesão corporal. Violência sexual praticada na cidade da Serra no ano de 2025. 240 casos de violência sexual em nossa cidade. Esses são os números da violência no município da Serra no ano de 2025. E quem são os responsáveis? Somos nós. Quando nos calamos, como assistimos, sem tomar uma atitude, sem apresentar projetos de lei, porque muitas vezes eu vejo aqui nessa casa, isso aí é responsabilidade do governo federal. Quem legisla sobre a violência, sobre o Código Penal, não somos nós vereadores, são os deputados federais. E o que nós estamos fazendo? Porque nós temos aqui um mandato de representatividade de toda a cidade da Serra. Nós fazemos cobrança, cobrar é importante, nobre vereador,
mas nós temos, enquanto legisladores, a oportunidade de apresentar projetos aqui, apresentar projetos nessa Casa de Leis que busquem dar segurança para essas mulheres no âmbito municipal. Que buscam levantar essa discussão tão importante que salvam vidas nessa cidade. Os números que eu apresentei aqui agora, eles estão disponíveis no site da CESP. Eu não inventei esses números da minha cabeça. Eu não inventei esses números da minha cabeça. São números que estão disponíveis em nosso estado. Obrigado, vereador. E se nós continuarmos só subindo nessa tribuna para falar sobre isso, mas sem apresentar projetos nessa casa que busquem garantir mais segurança para essas mulheres, o que nós estamos fazendo aqui, nós homens principalmente, para minimizar, para diminuir esses casos de violência contra a mulher? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu subi nessa tribuna desde que dia que assumi o mandato para falar sobre esse assunto. Um assunto que nos entristece, nos preocupa. Falei um tempo atrás aqui, fui até repreendido por alguns colegas, porque falei que se perguntasse às mulheres servidoras dessa casa, se juntássemos as mulheres e as vereadoras, perguntasse a elas, eu tenho certeza que naquele dia que eu falei, pelo menos uma delas tinha passado por algum tipo de violência naquele dia. Que seja um assédio caminhando na rua, que seja uma perseguição caminhando na rua, e fui repreendido. Mas essa é a realidade. Nós vimos no ano passado casos de estupro acontecendo na cidade, estupradores utilizando terrenos baldios para praticar atos de estupro, perseguições, ameaças, e que nesse mês de março, principalmente, eu já vou ceder a fala para Vossa Excelência, não, vereadora, que nesse mês de março, principalmente, onde tantos vão falar aqui do Dia Internacional da Mulher, alguns vão subir aqui, vão parabenizar as esposas, vão parabenizar as mães, vão parabenizar as vereadoras, as servidoras dessa casa, que é válido também, que elas são dignas de receber todos os nossos aplausos. Mas eu espero que nós tenhamos também o mesmo comprometimento de buscar apresentar algo que minimize e que diminua esses números que nós temos na nossa cidade. É triste, é preocupante, porque poderia ser a esposa de algum de nós, a filha de algum de nós aqui, poderia ser a mãe, poderia ser um parente, e mesmo que não fosse nenhum parente, todas as vidas de todas as mulheres importam. Então nós precisamos trabalhar aqui firmemente para resguardar a segurança e o direito à vida de cada mulher. E para as mulheres, nesse mês internacional da mulher, eu levo o meu pedido de desculpas. Desculpas por toda desumanidade, por todo desrespeito que nós estamos vendo, não só na cidade da Serra, mas em todo o nosso país, com as mulheres, com as jovens, com as idosas desse país. Concedida a fala, a nova vereadora Rafaela Moraes. Professor Renato, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela fala e dizer que Vossa Excelência está coberto de razão quando fala que nós estamos aqui, a gente está aqui, passando por aqui, a gente tem a oportunidade de produzir o que nos compete, fiscalizar e legislar em favor das mulheres do nosso município. Não é um tema alheio ao que a gente faz nos últimos 5 anos e hoje tramitam na Câmara da Serra, acredito que uns 400 projetos de lei de minha autoria e, lamentavelmente, não tem na ordem do dia e no expediente, semanalmente, esses projetos pautados pela velocidade em que eles tramitam, mas na legislatura passada eu consegui
sancionar duas leis. Uma, que é a Lei 5.311, que institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher, e outra, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, que é a Lei Maria da Penha. É uma forma de penalizar quem comete, pratica esse tipo de crime, é condenado por isso. Então, nossa parcela de contribuição tem sido dada e espero que a Câmara avance e a cidade também. Parabéns, nobre vereadora. Eu tenho alguns projetos também apresentados, principalmente, alguns deles, inclusive, foram aprovados já aqui, nessa Casa de Leis, que buscam garantia de segurança para essas mulheres, que buscam a garantia acesso à informação, da legislação municipal, estadual e federal. Nós apresentamos e foi aprovado esse projeto no ano passado. Mas a gente sente, e eu me emociono, a gente sente que tem que fazer mais. A gente precisa se mobilizar. Nós precisamos nos mobilizar enquanto homens, cada um na profissão. Temos o nobre vereador, pastor Dinho, que é pastor, e eu tenho certeza que ele aborda isso com os jovens da igreja do qual ele congrega, que ele é responsável. Temos aqui professores, igual o professor Rudinei, que está afastado do Estado, mas dá aula em pré-vestibular, então é importante que você tenha contato com jovens. Eu, que também sou fundador de um cursinho pré-vestibular, que estou afastado, mas tenho contato direto com jovens ainda. Cada um na sua profissão e na nossa função enquanto vereador, a gente tem que fazer a nossa parte. Aqueles munícipes da nossa cidade, graças a Deus eu nasci num lar que não tinha nenhum tipo de violência, graças a Deus, o bom Deus. E eu repudio qualquer ato de violência contra a mulher, seja ofensa, seja perseguição, porque não dá mais para a gente suportar, aceitar e ver situações como tantas situações que nós estamos vendo. Vocês lembram um caso nacional de uma mulher que foi arrastada por um veículo de um companheiro, do qual ela perdeu as duas pernas. Vocês lembram desse caso no ano passado? E logo depois ela veio a óbito, ficou muito tempo internada e veio a óbito. No último dia 23, a amiga dela, que deu entrevista falando do relacionamento abusivo que ela tinha, a amiga dela também foi vítima de feminicídio no estado de São Paulo. 22 anos, deixou 3 filhos para trás, inclusive um bebê de 6 meses, vítima de feminicídio do seu companheiro. Então, está ali no painel, no telão, mais uma vítima de feminicídio, uma jovem, tinha perdido a amiga pouco tempo antes, poucos meses antes, e que também foi vítima de feminicídio através do seu companheiro. As mulheres, além do meu pedido de desculpa pelo tratamento que vocês têm recebido na nossa sociedade, muitas vezes políticos se calando, vendo toda essa situação, quem deveria legislar por vocês, tenha duas coisas que a gente precisa pedir. Esse ano é um ano eleitoral, e os políticos estão aí se mostrando como boas pessoas, mas vocês já tiveram oportunidade de ver políticos, inclusive, dando entrevista e falando como a mulher deve ser tratada, que trata a mulher assim, trata a mulher dessa forma, da outra forma. Escolham pessoas que as representem, pessoas que têm boa vontade de mudar essa legislação e que coloquem a segurança e a vida de vocês como prioridade. Outra situação para finalizar, nobre presidente, é que se você está num relacionamento abusivo, não espere acontecer uma situação, uma tragédia como essa. Porque o vagabundo do agressor, ele agride,
e depois ele pede desculpa, aparece com chocolate, aparece com flores, pede perdão, fala que ele não vai fazer mais isso, que foi por impulso, que ele é um bom homem, aí você não pode acreditar nisso, porque quem pratica violência, ele começa dando esses sinais. Ele dá um sinal, ele faz uma violência verbal, ele faz algum outro tipo de violência, até que chegue numa situação como essa de feminicídio que a gente viu por aí. Então, que Deus abençoe a todos. Nosso presidente, obrigado pela extensão do horário. Que Deus abençoe e, mais uma vez, desculpa a todas as mulheres por esses atos de violência na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Com a palavra, vereador Henrique Lima. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde a todas as mulheres da cidade da Serra. É o mês das mulheres. E boa tarde à galeria, em nome do meu amigo Antônio Baiano da FAMES. Eu inicio fazendo coro ao meu amigo Renato Ribeiro, que, diante aos últimos fatos, e os fatos que a gente tem visto nos últimos anos, nós precisamos ter um cuidado com as mulheres da nossa cidade e do nosso país. Entendo que os vereadores, às vezes, falam que algumas pautas não são de debate da Câmara, mas nós estamos num parlamento, e o parlamento ele serve para a gente conversar e debater todos os assuntos que incomodam a nossa cidade, e o assunto das mulheres é um assunto primordial, porque nós temos mães, nós temos vós, nós temos filhas, e esse assunto é pertinente. Nós precisamos legislar em todos os quesitos que nós possamos, para que a gente garanta, sim, a segurança das mulheres da cidade da Serra. Vou conceder a parte ao nobre vereador Antônio Carlos Ceiá para contemplar o nosso vereador Renato Ribeiro, que não teve essa oportunidade. Obrigado, nobre vereador. Hoje, pela manhã, os jornais do Estado noticiaram várias agressões contra mulheres. Inclusive, Jacaraípe, uma teve a casa invadida e ela levou uma facada no braço, no bairro Lagoa. Agora, aqui, esses 7 boletins de ocorrência que estão nas minhas mãos, alguém aqui é culpado. Essa mulher deu grito e alguém foi omisso. Alguém foi omisso. Então, o sangue dessa mulher, hoje, está nas mãos de alguém. Alguém que fez um juramento em defender, porque o que eu vejo aqui é inadmissível. Rasgaram não apenas a Lei 11.340, rasgaram a Constituição. Então, aqui, diante de uma situação dessa, eu me pergunto, onde está o Ministério Público? Cadê a delegacia da mulher da Serra? Onde estão? Mas eu tenho certeza, nobre vereador, que no dia 8 de março teremos inúmeros posts nas redes sociais. Mas a ação eficaz mesmo, a resposta, está aqui, 7 gritos de socorro e o resultado, uma mulher imprensada num muro, de forma covarde, de forma cruel, e diga-se de passagem, esse indivíduo que saiu do flagrante, talvez nem preso ele vai. Então, isso é um tapa na cara da sociedade. Não foi apenas essa moça que foi lixada, não. Toda a sociedade capixaba, toda a sociedade serrana. Isso é inadmissível. Mas eu acredito e eu espero que enviaremos para Brasília homens e mulheres comprometidos em mudar essa lei frouxa de 2006. Essa lei sequer, ela assusta um homem covarde como esse. Então, que possamos escolher pessoas realmente comprometidas, não apenas porque são bonzinho ou boazinha, e que nos abrace na época de eleição, mas que tenha nos seus projetos
alteração na legislação, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu muito obrigado, vereador. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E espero que o senhor me represente hoje ali em Jacaraípe, onde eu não poderei estar, por causa do meu compromisso. Eu tenho certeza que estarei bem representado na minha comunidade. E mando aqui um abraço para os moradores da minha querida Jacaraípe. Meu muito obrigado. Aproveito, vereador Antônio Carlos C.A., para fazer um convite a todos os vereadores, a toda a sociedade de Jacaraípe e toda a cidade da Serra, para estar presente hoje, daqui a pouco, às 19 horas, na entrega da revitalização da Avenida Guarani. E é importante, Renato Ribeiro, agradecer ao prefeito Everson Meirelles, agradecer ao governador Renato Casagrande, pois é um convênio, e entender que essas revitalizações dessas avenidas na Serra trazem para o comércio um impulsionamento, onde a gente consegue ganhar vagas de estacionamento, organizar o trânsito, dar fluidez. Isso é importante nós frisarmos. E, pasmem, nesse mesmo ato nós teremos ordem de serviço do Campo da Guarani, mostrando a organização da Prefeitura da Serra, a organização dessa Câmara em votar o orçamento e poder dar uma ordem de serviço de uma obra tão importante para aquela região. E lembrando que obras como essa, de um campo de futebol, não é apenas esporte, é saúde, é lazer para todos os moradores daquela região de Jacaraípe, que tanto merecem esse carinho e esse zelo que a Prefeitura está fazendo com aquela região. Hoje estive no Centro Social São José de Calazans, localizado na comunidade de Vila Nova de Colares. Um centro que hoje atende a mais de 500 crianças em seus turnos, para que eles possam ali executar atividades em contraturnos, atividades esportivas, atividades educacionais, psicológicas, o que dá para esses jovens, nobre vereador Rudinei, no seu momento que poderia estar nas ruas, mas está num centro social, recebendo carinho, recebendo educação e ajudando na formação de adultos muito melhores. E aí, não sendo mais adultos que estariam nas ruas, trazendo a criminalidade e causando prejuízo para a nossa sociedade. Então, quero mandar um abraço ao Kelvin, que é o diretor do Centro Educacional, e dizer a ele que ele pode contar com esse nobre vereador, e tenho certeza que pode contar com a Casa Legislativa da Cidade da Serra, porque daqui a pouco estaremos votando aqui a utilidade pública dessa entidade. Hoje também fui na cerimônia do 9º aniversário da 14ª Companhia Independente que atende a nossa região. Queria mandar um abraço para o nosso Major Ugione e, naturalmente, reforçar todo o meu carinho pela tropa que atende a nossa região com muita força e trazendo muitos resultados positivos, porque nós muitas vezes vemos aqui trazer alguns dados ruins, mas nossa região está sendo muito bem atendida, nossa região tem passado muito tempo sem nenhuma ocorrência de homicídio. Isso é resultado e fruto de muito trabalho dessa tropa que vem todos os dias caminhando nas ruas e mostrando o seu potencial, mostrando a que veio e ao que está prestando de serviço para a nossa sociedade. Estive também em reunião hoje com o prefeito Everson Meirelles, o diretor Wisner, do SENAC, o ex-vereador Rafael Estrela do Mar, tem andado bastante, o Wisner do SENAC, o Cícero da Liga de Esportes Amadores da Cidade da Serra e o Samuel da CDL, discutindo um projeto de integração entre essas entidades e que nós possamos proporcionar, Sérgio Peixoto, para os alunos que estejam matriculados nas escolinhas, que além do seu estudo regular, além de estarem praticando esporte nas escolinhas, seja disponibilizada uma bolsa gratuita, para que eles possam
se profissionalizar, porque o mercado desse município tende a crescer a todos os dias, recebendo novas empresas, e essas empresas precisam que sejam formados profissionais para que elas consigam se desenvolver na nossa cidade e que o serrano tenha aqui sim deixado o salário e que nós possamos a cada dia promover uma cidade melhor. Muito obrigado, fiquem com Deus. Encerrados os oradores inscritos, encerrada a presente sessão, e a próxima será regimental.